Oi, bem-vindo ao Adorescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E nessa semana eu convido você a abrir a Bíblia comigo no livro de Isaías. E o livro de Isaías é interessante porque ele parece uma mini Bíblia. Porque a Bíblia tem 66 livros e o livro de Isaías tem 66 capítulos. E nós vamos acompanhar nessa semana o capítulo 6 do livro de Isaías. E a leitura complementar está no capítulo 25. O título é O Chamado de Isaías. Você pode acompanhar no livro Profetas e Reis ou Ungidos, que é a versão mais atualizada, tá bom? Bom, essa semana então, nós vamos entender ali o contexto, né? A situação ao redor, como é que estava o povo, como é que estavam os líderes, quando Isaías foi chamado para ser profeta. Era na época do reinado do rei Uzias, também do filho dele, que vem em seguida, o rei Jotão. Aliás, Isaías acompanhou os reinados, né? Ele esteve atuando ali junto ao povo de Deus por mais de 60 anos, já pensou? Foi chamado jovenzinho. Mas isso a gente fala um pouco mais amanhã, porque hoje nós vamos ver a situação que o povo vivia. Olha que interessante, gente. Diz que na terra de Judá e Benjamim, que era onde Uzias era rei, era um reinado que teve a maior prosperidade que qualquer outro reinado desde a morte de Salomão. Ou seja, após a morte de Salomão, que já havia morrido há 2 séculos antes, há 200 anos antes, nunca houve um reinado tão próspero como esse, na época do rei Uzias, na época do profeta Isaías. Agora, o triste é que o relato vem trazendo para a gente que a prosperidade exterior não foi acompanhada por um correspondente avivamento do poder espiritual. Eram tementes a Deus, pessoas que tinham um coração puro, bom, agradável, mas aí foram crescendo, não é? O comércio, as riquezas fluíram para Jerusalém, o nome de Uzias voou até as nações, começou a ser reconhecido e as coisas mudaram. Quantas vezes isso ocorre, né? Sobe para a cabeça, como a gente diz, e como a gente tem acompanhado, gente, em tantos reinados, como o ser humano, como nós somos facilmente, né, envaidecidos. E aqui, infelizmente, Deus deixa o registro, que aí o orgulho foi tomando lugar, o formalismo, a vaidade, sumindo a humildade, vindo a arrogância. Diz que o desejo de ganho estava fazendo com que as pessoas adicionassem casa após casa, se enriquecendo, comprando muitos bens, muitas posses. E olha o pior, que era o seguinte, não era adquirir as posses, era desprezar o pobre e o necessitado. Diz que a justiça foi pervertida e não era mostrada nenhuma piedade ao necessitado, ao pobre. E aí Deus avisa, né? Vem Deus para avisar, sempre mandando um profeta para fazer acordar. Olha só, eu estou te dando bens, eu que estou te fazendo prosperar. E agora você começa a humilhar o seu próximo, diminuir o outro, não tem nem piedade, né? Além de não dividir, ser cruel com o necessitado. E diz que os juízes também, olha só, os magistrados, cujo dever era proteger o desajudado, diz que faziam os ouvidos moucos, se fazia de surdo, fazia que não estava vendo. O pobre necessitado clamando, a viúva e o órfão pedindo ajuda. Que coisa, né? A situação que estava vivendo Judá e Benjamim, o povo de Israel, né? Todas as tribos de Israel. Deus havia dito que deveriam ser espalhadas entre as nações. Foram levados no cativeiro assírio e estava vindo a ameaça assíria de novo. Puxa vida, então nessa semana nós vamos entendendo o contexto que o povo estava vivendo, pedir a Deus que nos ajude. Deus quer nos ajudar. Ele quer dar
bênçãos para nós. Ele quer dar prosperidade em todos os sentidos, mas principalmente que a prosperidade, né, seja intelectual. Às vezes é no estudo, às vezes é nas finanças, às vezes é lá no seu trabalho, você se destaca, né, numa posição. É claro que hoje nós estamos vivendo uma realidade muito difícil, complexa para todos, né? No entanto, você galgou até aqui. E nós temos a esperança de que seja descoberta uma vacina para este vírus. E como é que vai ser a nossa reação quando Deus fizer voltar os nossos passos a se firmarem? Essa é uma época para a gente pensar, mas pensar de verdade, sabe? Tomar uma decisão junto de Deus de que a prosperidade seja ela em menor escala, né? Porque as coisas estão ficando difíceis, as crises estão ocorrendo, uma em seguida da outra, né? E a tendência, a economia, ainda que se restabeleça um pouco, ter essa queda, sim, muita gente desempregada, muita gente sofrendo. E se a gente acompanhar as profecias bíblicas, gente, olha, as coisas não vão melhorar assim de forma grandiosa como muitos ainda sonham, não, né? É claro que a Bíblia diz que haverá um momento em que vão dizer paz, paz, uma certa estabilidade, e aí virá a repentina destruição, onde Deus promete que vai voltar e restaurar esse mundo que saiu das mãos dele. Mas o fato é que seja qual for a prosperidade que nós tivermos, né, em passinhos menores ou maiores, porque diferencia de uma pessoa para outra, o que Deus permite, o que Deus concede, ele sempre dá para um propósito maior, para um propósito melhor, para ajudar o outro, para compartilhar, não é? E a gente vê muitas pessoas, às vezes, pobres ajudando pobres, não as que têm recursos ajudando os outros, né? Que Deus nos ajude, seja qual for a bênção que Ele nos der, que Ele nos ensine a acompanhar o correspondente avivamento espiritual, o poder de Deus acompanhando toda a prosperidade. Não deixar Deus de lado e mudar os valores, né? Que Deus nos ajude, vamos orar por isso hoje. Eu convido você a orar comigo, pedindo para Deus que nos ajude, sim, prosperar em aspectos nos mais variados que Ele deseja nos dar prosperidade, mas nunca deixando Ele de lado, não é? Nunca deixando a busca espiritual, o envolvimento com Deus em segundo plano, ao contrário, seja em primeiro lugar na nossa vida. A gente não conhece nem o dia de amanhã, mas vamos nos entregar hoje para que o amanhã seja ele o centro, o cerne, o primeiro lugar. Ore comigo, eu convido você, onde quer que esteja, se possível for, feche os seus olhos, porque nós vamos falar com Deus. Bondoso Deus e bendito Pai, essa semana nós vamos conhecer o que o Senhor deixou registrado na Tua palavra a respeito do profeta Isaías, do povo, os líderes, e que a gente siga o exemplo daqueles que lhe foram fiéis. Nos ajude, Senhor, para que tudo que o Senhor trouxer às nossas mãos seja para honrar o Teu nome, seja para ser bênção para outros também. É o que eu te peço pelas tuas orientações, agradeço, pedindo a tua proteção e bênçãos para todos os ouvintes do Adorescente, em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adorescente de hoje, lembrando de dar um pulinho no nosso canal do YouTube, que juntos somos, hein? Adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.